Essa é uma questão que caiu na Pontífice Universidade Católica do Paraná no ano de 2011. A glândula tireoide é considerada a maior glândula endócrina do organismo. É formada por folículos que envolvem o material coloide, que, por sua vez, é constituído de 75% de tireoglobulina. As células do epitélio tireoidiano são responsáveis pela síntese e armazenamento do hormônio dessa glândula. Baseando-se na fisiologia normal da tireoide, qual das questões abaixo está incorreta? Vamos às alternativas. A. A levotiroxina é produzida apenas pela tireoide, sendo o principal produto secretório da glândula. Observe, levotiroxina é a forma sintética da tiroxina. Levotiroxina é a forma sintética da tetraiodotironina. Levotiroxina é a forma sintética do T4. Portanto, se a forma sintética é produzido a nível laboratorial. Agora, se ele tivesse dito a tiroxina, né? Observe, olha aqui para mim, se ele tivesse dito a tiroxina, o T4, essa alternativa estaria correta. Voltando lá à alternativa, a levotiroxina é produzida apenas pela tireoide, sendo o principal produto secretório da glândula. Não, seria a tiroxina. Vamos deixar isso sob júdice. Vamos ver as outras alternativas. B. A célula tireoidiana necessita de um cotransportador. Essa proteína se denomina NIS, para captação de iodeto para posterior síntese hormonal. Primeira coisa é saber que o iodeto é o substrato necessário para a síntese hormonal na tireoide. É saber que eu preciso que esse iodeto penetre nas células foliculares. E aí é que está a situação. Preste bem atenção. Para o iodeto penetrar nas células foliculares, ele vai contra um gradiente químico e elétrico. Por quê? Porque a concentração do iodeto dentro dessas células é elevada. Então, para que esse iodeto penetre, para que esse iodeto entre nas células foliculares, ele precisa de um cotransportador. E esse cotransportador realmente é a proteína NIS. E vamos aproveitar e falar onde está localizada a proteína NIS. Ela está localizada na membrana basolateral do tirócito. Na membrana basolateral do tirócito. Então, essa proteína NIS é fundamental para que ocorra esse processo, porque ela é a cotransportadora do iodeto. Ela vai fazer com que esse iodeto penetre na célula folicular. Portanto, lá na alternativa, a célula tireoidiana necessita de um cotransportador. Essa proteína se denomina NIS, para a captação de iodeto para a posterior síntese hormonal. Está absolutamente correta essa alternativa. Como ele quer errada, não é essa a ser marcada. Vamos para a alternativa C. O excesso de iodeto inibe a formação de hormônio tireoidiano em curto prazo, assim como a sua liberação. O excesso de iodeto inibe a formação do hormônio tireoidiano em curto prazo, assim como a sua liberação. Correta. Hoje nós sabemos que quando nós temos uma exposição súbita e excessiva de iodo, e essa exposição é percebida lá pelos tirócitos, o que é que ocorre? Ocorre uma inibição transitória, tanto no transporte desse iodeto, quanto na síntese hormonal. Então, toda vez que eu tenho essa exposição excessiva de iodo, tem sim essa inibição transitória, tanto no transporte do iodeto, quanto na síntese hormonal. E isso é transitória. E dura quanto tempo? Dura até quanto os níveis séricos do iodo retornem aos níveis considerados seguros, aos níveis normal.
E aí eu quero que você saiba, muitas vezes eles perguntam, qual é o nome desse mecanismo? Qual é o nome desse mecanismo? Olha aí, efeito Wolff-Chaikoff. Efeito Wolff-Chaikoff é o nome desse mecanismo compensatório, quando eu tenho uma exposição a uma quantidade excessiva de iodeto. Portanto, voltando lá na alternativa, ela está absolutamente correta, essa alternativa. Como a questão que é errada, não é ela a ser marcada. Vamos para a alternativa D de dado. A maior parte do triiodotironina é produzida no tecido periférico por 5-desiodação extratiroidiana do T4. Correto. Apenas 20% do T3 é produzido diretamente pela tireoide. 80% é lá no tecido periférico, na conversão periférica do T4. Portanto, essa alternativa está absolutamente correta. Vamos para a alternativa E. Os efeitos dos hormônios tireoidianos são mediados principalmente pela ligação do T4 a proteínas receptoras nucleares de hormônio tireoidiano. Tireoidiano. Errado. Errado. Absolutamente errado. E aí você pode perguntar, professor Júlio, mas o que é que está errado aí? O que é que está errado aí? Ora, o que está errado é o seguinte, o T4, 80% do T4 é convertido em T3, lá nos tecidos periféricos. E por que isso é importante? Por que essa conversão de T4 para T3 lá nos tecidos periféricos é importante? É super importante. Por quê? Olha aqui para mim. Sabe por que é importante? Porque o T3 é a forma biologicamente ativa dos hormônios da tireoide. Porque o T3 é a forma que tem atividade biológica, é a forma ativa do hormônio tireoidiano. É isso que faz, aquela alternativa está errada, porque lá, veja, fala que é a ligação do T4, não é a ligação do T3. Então, indubitavelmente, a letra E também está errada. Lá no gabarito, ele deu a letra E, mas observe que a letra A gente podia contestar essa questão, porque lá falou de levotiroxina, e deveria ter falado de tiroxina, do tetraiodotironina. Mas eles deram o gabarito à letra E, porém, poderíamos contestar essa questão. Não foi tão bem feita essa questão. O aprendizado dela é a tireoide, que é a maior glândula endócrina do organismo, 80% do T4 secretado pela tireoide é convertido em T3 lá nos tecidos periféricos, no plasma ou no meio intracelular. O T3 é a forma com maior atividade biológica, ou seja, é a forma ativa desse hormônio tireoidiano. A tiroxina é de produção exclusiva da tireoide. A levotiroxina é a forma sintética da tiroxina. Tiroxina é a mesma coisa, tetraiodotironina, que é o T4. E apenas 20% da triodotironina, que é o T3 circulante, é secretado diretamente pela tireoide. Esse é o aprendizado dessa questão. Temos mais uma questão gabaritada.